Boa noite, amigos. Boa noite. Satisfação em estar aqui, prazer em rever vocês. Então nós vamos aproveitar, como o Roberto disse, como o Rogério enfatizou, esses momentos aqui que a gente é um ambiente terapêutico, né? Estamos sendo tratados pela espiritualidade. E de quebra, para a gente aproveitar mais ainda esse tempo, eu trouxe algumas historinhas. Não sei se vocês gostam de ouvir historinhas, mas eu trouxe algumas para a gente contar e para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema que eu chamei de a força do ideal. O que é o ideal? Né? A gente pode pensar assim, mas de uma forma bem simples. Eu posso colocar minha vida no piloto automático e deixar a coisa rolar, né? Ou eu posso ter alguma motivação que faça eu agir, não é? Quando a gente não tem um ideal, nossa vida entra no piloto automático. E não falta hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, não falta quem queira tomar as decisões da nossa vida pela gente. E eu não estou nem dizendo de outra pessoa, eu estou falando do celular, né? Se a gente deixar, o celular decide o que a gente tem que assistir, o que a gente tem que comprar, né? E etc e tal, redes sociais, né? Então a gente precisa muitas vezes parar e fazer uma reflexão, né? Será que eu realmente estou tomando a rédea da minha vida? Ou será que eu sou só passageiro da minha vida, né? Isso faz toda a diferença. Então eu vou contar uma primeira historinha. Ela é muito conhecida e falando da história de 3 homens. Então vocês vão identificando aí com qual que vocês acham que se parecem mais, tá bom? Então diz que tinha assim um homem que estava viajando por um determinado caminho e ele observou aquilo que parecia ser um canteiro de obras. E tinha 3 trabalhadores naquele canteiro de obras, né? Os 3 estavam realizando o mesmo trabalho. Eles estavam com alguma picareta, né? Quebrando pedras. Então ele se aproximou do primeiro e perguntou o que ele estava fazendo. E aquele primeiro homem respondeu que estava quebrando pedras, como é natural, né? Ele se aproximou do segundo, que estava fazendo a mesma coisa, e perguntou a mesma coisa: o que você está fazendo? Falou: olha, eu estou ganhando o meu sustento, estou ganhando o pão, estou defendendo aqui o meu pão de cada dia, né? Ele chegou no terceiro e perguntou a mesma coisa: o que você está fazendo? E aquele terceiro falou: eu estou construindo uma catedral. Já conheci essa história, né? Ela é muito disseminada, assim. Mas agora pense um pouquinho. Os 3 homens estavam fazendo a mesma coisa, né? Só que cada um daqueles estava encarando aquilo de um jeito. Ou seja, por fora parecia a mesma coisa, mas por dentro era coisa bastante diferente. Com qual você se identificou? Não precisa responder, só para pensar, né? Então, a questão do ideal é assim: aquele homem que sabia que estava construindo uma catedral, ele tinha um ideal. E a gente poderia, se a gente quisesse fazer uma enquete aqui agora, né? Eu diria para vocês, esse viajante que passou por ali e fez essas perguntas, ele voltou no mesmo lugar daí a 6 meses. Quando ele voltou daí a 6 meses, 2 daqueles homens não estavam mais naquele lugar, trabalhando, fazendo aquele trabalho. Só tinha um daqueles. Qual que vocês apostariam que é o que ainda estava lá trabalhando? Da catedral, né? Com certeza era aquele. Porque aquele que se identificou como alguém que estava quebrando pedras, a gente poderia, se a gente for querer colocar uma palavra bonita, a gente poderia dizer que ele tinha um pensamento nihilista, ou seja, que tanto faz. Ele estava quebrando pedra porque é o que apareceu, mas se tivesse que cortar madeira, ele ia cortar madeira, se tivesse que pescar, ele ia pescar. Para ele não faz muita diferença o que está acontecendo, né? Vai pensando, muitas vezes na vida a gente não age assim também, não faz muita diferença, né? Aquele segundo que diz: olha, eu estou defendendo meu sustento, e nada
errado com nenhum dos dois. Mas a gente poderia também, para dar um nome bonito, dizer que ele tinha um pensamento utilitarista. Ele só estava vendo aquilo que retorna para ele. Tem um pensamento, uma frase do escritor russo Leon Tolstói, que ele diz assim, existem pessoas que passam por uma floresta maravilhosa, exuberante, e só enxergam lenha para fogueira, né? Um negócio muito reducionista. Então nós temos um nihilista, nós temos aí um utilitarista, e o terceiro nós podemos dizer que ele é um idealista, ou seja, ele é movido a ideal, né? E por que é importante a gente ser movido a ideal? Aquele homem que estava construindo uma catedral, a pedra ficava menos dura para ele quebrar, né? O sol ficava menos quente sobre a cabeça dele. As dificuldades, as dores que ele sentia, muitas vezes, eram menores. Igualzinho, sem pôr nem tirar. Mas ele tinha um ideal, não tinha? Tinha. Só que o ideal, por mais nobre que seja, ele não tira as nossas dores, não afasta as nossas lutas, só que ele faz uma coisa importantíssima: ele nos torna mais fortes para enfrentá-las, né? Então eu até poderia dizer, às vezes eu digo assim, que não facilita nada ter um ideal, mas facilita sim. Ele só não afasta aquelas dificuldades que a gente passa na vida e que são muitas vezes recursos pedagógicos, né, que Deus usa para nos ensinar. A gente poderia até pensar assim, poxa, Deus escolheu isso daí, Ele não é todo poderoso, Ele poderia ter escolhido me ensinar as coisas que eu preciso aprender, comigo deitado numa rede, recebendo uma ovinha na boca, lembra aquela imagem assim, uma ovinha banana? Por que Deus não escolheu isso daí? Não sei. Mistérios insondáveis da condição divina. O fato é que Ele escolheu que a gente tem que ralar um pouquinho para aprender. Então nós estamos aqui para ralar, né? Só que se a gente tem um ideal que nos move, a palavra ideal chama uma outra palavra, remete a uma outra palavra que é sentido. Quando a gente tem um ideal, a gente começa a enxergar sentido nas coisas, começa a enxergar sentido na nossa vida. E quando a gente vê sentido nas coisas, lembram do desenho do Popeye, né? Lembra que o Popeye comia espinafre e ficava fortão? Automaticamente, comia espinafre e ficava forte. Um outro exemplo, para quem lia gibi da Disney, lembra do Super Pateta? Ele era um pateta, né? Só que ele comia super amendoim e ficava super forte, voava, né? Você lembra de algum outro super-herói que aconteceu alguma corrimento, pegava a espada lá e poderes de Grayskull e tal, né? E ficava super forte. Eu vou arriscar dizer para vocês que quando a gente enxerga sentido em alguma coisa, né, a gente se fortalece meio nesse sentido, meio que como o Popeye que comeu espinafre. Porque quando a gente passa, principalmente quando a gente passa por alguma luta, por alguma dificuldade, e a gente não enxerga sentido naquilo que está acontecendo, a gente pergunta por que está acontecendo isso e não encontra a resposta, a gente se fragiliza. E a gente se fragiliza porque quando a gente não encontra a resposta, a primeira conclusão que a gente chega é que nós estamos sendo injustiçados. Por que comigo? Né? Por que está acontecendo isso e com o meu vizinho não acontece? Aí a cabeça já começa a girar, né? Eu sempre procurei fazer tudo certo, né? Eu vou no centro, eu sigo as instruções, eu leio o Evangelho, eu faço oração, né? Meu vizinho não faz nada disso e com ele está tudo bem, por que comigo? Perceberam que como esse pensamento é perigoso? Como que ele vai puxando outros pensamentos assim, tudo por causa de que a gente não enxergou o sentido. Como a gente não enxergou o sentido, a gente se sente injustiçado. Tem uma frase muito boa que eu gosto, que o Haroldo Dutra ele fala. Ele disse uma vez assim, olha, o mundo realmente é cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado, né? Isso aí resume de uma tal maneira a lógica da lei de ação e reação, né, que a gente começa a enxergar sentido. E não é fácil a gente concordar que quando a gente está sofrendo, por qual motivo seja, aquilo tem um sentido e não é de graça. Quando a gente
agora, refletindo, né, que nós estamos bem, tranquilos aqui no centro, a gente chega a essa conclusão facilmente. Mas na hora do vamos ver lá fora, é bem difícil a gente enxergar. Então isso demanda treino, né? Então a gente precisa começar a perceber que tudo que acontece na nossa vida fica mais fácil da gente lidar se a gente tiver alguma força interior. Eu vou contar uma historinha para vocês, uma outra historinha agora, que nos sustenta. Então, conta-se uma história a respeito do discípulo João, o apóstolo João. Mas eu preciso advertir que eu não sei se é verdade, porque não é uma história que está no Evangelho, não está nos Atos dos Apóstolos, mas ela foi registrada por um historiador romano chamado Tertuliano, que viveu no primeiro século depois de Cristo. João, ele morreu já velhinho, né? Então quase chegou no primeiro século. Então provavelmente eu suponho que o Tertuliano tenha recolhido alguma tradição oral, né? E registrou. E essa história, ela correu, chegou até os nossos dias. Então vai nos contar Tertuliano que já velhinho, João Evangelista, né, por conta da sua atividade, né, de divulgação do cristianismo, incomodou o imperador romano de então, que era o Domiciano. E o Domiciano falou: preciso dar um jeito nesse homem, porque as ideias dele não batem muito com o que pensa Roma, né? Então, por consideração a João, ele chamou o apóstolo até o seu palácio e montou um simulacro de um tribunal, como se ele estivesse sendo julgado. E fez uma proposta, até uma proposta bem razoável para o João, que teria duas alternativas. Ele falou: João, meu caro, essas ideias que você divulga, que são atribuídas a Jesus, que você tem por mestre, né? Elas são muito perigosas. Então eu quero que você pare com isso. Você está tendo aqui a chance, diante de todos esses homens, diante do governante de Roma, de falar que tudo isso é mentira, que você está enganado, que não é bem por aí, né? Então você pode fazer isso agora. Agora você pode não querer fazer isso. E se você não quiser, dá uma olhadinha aí atrás de você vai ver que tem um grande tacho de bronze. Esse tacho está cheio de azeite e o azeite está fervendo. Então, caso você não queira negar o seu mestre, eu não terei nenhuma dificuldade de mandar os meus soldados te pegarem e te atirar dentro do barril, dentro ali do tonel. Olha que não é uma cor da terra razoável, né? Ou você nega Jesus, né? Eu acredito aqui que eu falaria: não, Jesus, não conheço ainda, até mesmo, mas vendo aquele tonel de azeite fervente, né? Mas em nenhum momento passou pela cabeça de João outra coisa que não fosse a segunda alternativa, porque ele pensava: negar Jesus jamais. E a resposta que ficou registrada é que João teria dito para o imperador a seguinte: Majestade, eu apenas fico um pouco chateado, porque como eu já tenho uma certa idade, as minhas pernas já são fracas, eu não as controlo mais como antigamente. Porque se eu tivesse as pernas fortes, o senhor não precisaria mandar ninguém me atirar, eu ia me jogar ali dentro sozinho. Mas negar o meu mestre, negar Jesus, uma coisa que eu não vou fazer jamais, né? Mesma resposta que a gente daria, naturalmente, né? Mas Domiciano, que era o imperador, ficou furioso e não pensou duas vezes. Mandou os soldados pegarem João e o atiraram dentro daquele azeite fervente. Mas aí que aconteceu o mais surpreendente nessa história de coisas surpreendentes, né? O João parecia que estava tomando banho num ofurô, né? Ele parecia não ser afetado de maneira nenhuma por aquele óleo escaldante, né? E nenhuma lesão, não se machucou, nenhuma queimadura. E o imperador ficou pasmo, falou:
falou: eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse homem daqui, senão vai ficar pior ainda, né? Ele vai ficar mais famoso. Mandou tirar João, libertou, mas antes chamou João no cantinho e perguntou para ele: olha, como é que é possível um negócio desse? Né? Você é um homem como eu, é um ser humano normal. Como é que você não se feriu dentro daquele tonel? E a resposta do João tem muito a ver com o que nós estamos refletindo hoje. Ele disse assim: é que dentro de mim eu tenho um azeite que é infinitamente mais quente do que esse azeite que você me atirou o corpo. Era o azeite do ideal, né? E é uma coisa, é uma força interior tal que alguns homens, quando chegam, é lógico que esse exemplo eu subi muito a régua, né? Estou colocando lá em cima um apóstolo de Jesus, né? Não precisa tanto, mas quando chega nesse nível aí, as pessoas não assim, titubeiam de entregar a própria vida em favor do ideal, né? Eu fico feliz de eu ainda estar longe disso aí. Eu não estou com vontade de entregar minha vida por ideal nenhum, por enquanto, né? Mas é só para demonstrar como que isso é forte. Mas, como eu disse, vamos aterrissar um pouquinho, né? Vamos trazer isso aqui mais para a nossa realidade, né? João é um missionário, vamos dizer assim, né? É um discípulo amado, né? Mas e nós? Como que a gente vai cultivar o nosso ideal? Aonde que está o meu ideal que até hoje eu não achei, né? Então nós podemos nos socorrer do livro dos Espíritos, questão 132. Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. E eu vou pedir licença para a resposta, ela é curtinha. Os Espíritos responderam assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Guardem essa palavra. Para outros, uma missão. Visa ainda uma outra finalidade: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Guardem isso também. Nós temos uma parte na obra da criação. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, o Espírito de Verdade está dizendo aqui com todas as letras que todo mundo tem uma missão nessa vida. E a gente às vezes refuta um pouquinho essa ideia, fala: que missão que eu tenho? Porque quando a gente usa essa palavrinha missão, a gente pensa no João Evangelista, a gente pensa na Madre Teresa, no Chico Xavier, no próprio Jesus, né? Os grandes missionários, e sem dúvida eles são. Mas, diria assim, existem missões para todos os tamanhos, para todos os gostos. E nós temos a nossa também. Qual seria a nossa? Essa é uma reflexão personalíssima. Isso é cada um de nós, se ainda não descobriu qual é a sua, compensa chegar em casa depois, vamos refletir: olha, o que eu posso fazer? Será que eu estou no piloto automático? Será que eu estou abrindo o celular, ele fala para eu fazer e eu faço o que ele falou? Ou será que tem alguma coisa que é o meu norte, que orienta a minha vida? Aí eu gosto de fazer uma comparação assim. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, correto? Então nós temos três tipos de eventos na nossa vida. Temos provas, temos expiações, e agora nós acabamos de acreditar que temos também missões. Vamos fazer uma analogia com o nosso orçamento doméstico. Cada um pode pensar no seu, eu estou usando o meu aqui como exemplo. A gente geralmente tem as nossas obrigações financeiras mesmo para pagar, né? Por mês. A gente recebe salário, por exemplo, né? Aí a gente tem uma série de despesas, assim, água, luz, internet, supermercado, né? Que a gente tem que pagar. Uma boa parte do nosso orçamento costuma ir nessas despesas aí. A gente pode fazer uma analogia com as provas da nossa vida. Dizem os Espíritos que a grande maioria das nossas dificuldades, das nossas lutas, hoje em dia já são provas, não são tanto expiações, são mais provas, né? Mas as provas levam tanto do nosso orçamento. Aí a gente muitas vezes precisa ou comprar uma casa,
casa, ou comprar um carro, trocar de carro, e a gente faz isso. Mas nem sempre a gente tem todo o valor. Aí a gente compra um carro, junto com o carro, o que vem? Um carnê, que esse pesa 1 quilo, assim, grossinho assim, né? Todo mês a gente tem que pagar. Ou seja, eu posso estar pagando hoje por um carro que eu comprei 5 anos atrás, né? Foi uma atitude que eu tive 5 anos atrás, precisou, mas eu estou pagando. Isso a gente pode fazer analogia com as expiações. Nas expiações eu estou resgatando alguma coisa que eu fiz lá atrás, como se fosse um carnê. Então, nós já chegamos aí no fim do mês, já pagamos todas as despesas correntes, já pagamos todos os carnês, sobra um pouquinho ainda, né? Pode até não ser todo mês, mas sobra um pouquinho. Esse pouquinho é o que a gente faz analogia com a missão. Então nós estamos muito envolvidos na vida material, e é natural que seja assim, né? Então nós temos aqui as nossas provas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Mas se a gente parar para pensar, sobra um pouquinho de tempo para a gente cumprir a nossa missão. E a nossa missão, ela pode ser cuidar de uma pessoa que está do nosso lado. Jesus é responsável por bilhões de pessoas no planeta Terra, né? 8 bilhões de encarnados, sabe-se lá quantos desencarnados, parece que é mais que isso. Responsabilidade de Jesus, né? Muitas vezes, a nossa missão é cuidar de uma pessoa, né? E nesse sentido, uma terceira história. Já devem ter ouvido falar de um livro chamado Em Busca do Sentido, do psiquiatra Viktor Frankl, austríaco, se não me falha a memória, ou alemão, daquela região. Ele escreveu o livro Em Busca de Sentido depois que ele foi libertado de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele era judeu, né? Ele foi aprisionado, mas ele teve a sorte de escapar. A guerra acabou antes que tivessem dado fim na vida dele, né? Então ele conseguiu escapar. E como ele era médico, ele era psiquiatra, ele, dentro mesmo do campo de concentração, ele foi observando o comportamento daquelas pessoas que estavam ali presas, submetidas aos maiores horrores. E ele percebeu que havia pessoas que, apesar de não ter muita perspectiva, porque todo mundo sabia que dificilmente eles conseguissem sair dali, né? Algumas se mantinham firmes, algumas mantinham a própria emoção sob controle, enquanto outras se desarticulavam completamente. Todas estavam submetidas ao mesmo ambiente. Então ele foi percebendo que havia uma diferença entre as pessoas que se mantinham psicologicamente organizadas e as outras que não. E ganhou um doce quem ganhou de chocolate lá no final, quem disse que é essa coisa que diferenciava um do outro. Eu vou falar porque eu quero ganhar um bolo. É o ideal. As pessoas que estavam presas no campo de concentração, submetidas às maiores horrores, mas que lembravam, por exemplo, pais que tinham sido separados dos filhos ou mães, né? Lembravam que os filhos estavam lá fora. Então, eles pensavam assim: eu vou sair daqui porque eu tenho meu filho lá fora que precisa de mim, né? Aquilo mantinha, era uma chama, igual o azeite do João Evangelista, mantinha ele vivo, confiante e equilibrado. Às vezes, a pessoa que era jovem, ainda não tinha filhos, mas tinha um pai e uma mãe idoso, sabia que precisava dele, talvez estivesse passando necessidade. E aqueles que mantinham esse ideal e que conseguiram sair com o fim da guerra do campo de concentração, tocaram a vida, foram cumprir o seu ideal. Ao mesmo tempo, Frankl observou que havia pessoas que foram libertadas do campo de concentração, saíram com o corpo incólume, mas com a alma destruída. Não conseguiram mais viver. O que a gente chamaria hoje de estresse pós-traumático, né? Ficou dentro deles aquele conjunto de horrores, né? Que eles não conseguiram mais se recuperar. Então percebam que quando a gente tem alguma coisa que dá sentido para a nossa vida, isso não é só filosofia, não é só um pensamento abstrato, é uma coisa prática, é uma coisa que faz diferença, que faz a gente ficar mais forte.
E eu gosto de um pensamento que é de um homem que esse sim é um daqueles grandes missionários, chamado Albert Schweitzer. Ele é um médico alemão que viveu na primeira metade do século XX, né? E ele passou a vida toda dele na África, onde ele chegou a erguer um hospital, né? E fazia tudo o que ele podia, gratuitamente, né? Aquelas epidemias que periodicamente destroem países mesmo na África. Schweitzer estava lá no meio, ajudando. E ele disse assim uma vez, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. Então, se a gente deixa morrer essa força enquanto a gente está, ninguém morre, né? Nós sabemos disso. Vamos só corrigir a terminologia adaptada para o Espiritismo. Enquanto a gente está encarnado aqui, né? A gente não pode deixar apagar essa chama, porque morrer não é uma tragédia, desencarnar não é uma tragédia. Agora, deixar apagar essa luz dentro da gente, aí é uma coisa que vai fazer a gente ser menos bom, nós não vamos ser bons espíritas por causa disso. Não é isso que faz a diferença. Só que vai fazer a gente sofrer mais, se a gente não tiver esse cultivo do sentido, não é? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado A Melancolia, eu selecionei um trechinho que diz assim, pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar. Não tenhamos dúvida que nós temos missão a cumprir. Seja pelo devotamento à família, tá vendo? É uma missão aparentemente simples. Seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, uma outra historinha, só tem essa e mais uma, aí nós já estamos acabando, tá? Conta-se que uma vez era um outro viajante, né? Ele estava passando por uma aldeia e naquela aldeia corria a fama de um sábio, de um homem muito sábio que vivia ali. E, curiosamente, era um sábio desses idealistas, como nós estamos falando hoje, né? Então, o viajante chegou até o sábio e fez uma pergunta profunda para ele. Ele perguntou assim: quando alguém como o senhor encontra o sentido da vida, o que muda? Essa foi a pergunta que nós podemos nos fazer. E o sábio respondeu assim, por fora nada muda. O sol nasce igual, o trabalho continua e os problemas continuam. Mas aí ele complementou: mas o coração aprende para onde está indo. E por dentro isso muda tudo. É essa mudança. Mas eu vou falar para vocês, não precisa de outra mudança. Só isso daí já está bom. Uma comparação que é interessante a gente fazer. Quando a gente cultiva o ideal, quando a gente cultiva o sentido da vida, é mais ou menos como que a gente se vacinasse. Nenhuma vacina ela dá uma cobertura de 100%. Ela não protege 100%. Né? Mas se a gente lembrar os dias difíceis da pandemia da Covid, né, a gente nota a diferença entre quem tomou e quem não tomou a vacina. Né? Eu mesmo, só para dar um exemplo pessoal, eu tive a sorte de pegar Covid 2 vezes. Peguei 2 vezes. Só que quando eu peguei, eu já tinha tomado 3 doses da vacina. Então eu não vou falar para vocês que foi gostoso, que eu recomendo. Não, pega uma Covid lá que é gostoso. Não é, né? Só que a vacina me protegeu. Eu fiquei em casa há uns dias, tomei uns remedinhos lá e saí bom. Né? E a gente sabe quais foram as consequências da pandemia antes, no começo, né? Então o nosso ideal, só para reforçar, é assim: fala, não, agora eu sou um idealista, eu descobri qual é o sentido da vida, né? Da minha vida. Só que antes eu vivia metido em encrenca, né? Agora eu continuo metido em encrenca, com problema, né? Aí eu resolvo o problema. Vem 2, resolvo os 2, eles começam a vir de 3 em 3. Não vai aliviar nada. A gente precisa ter muita honestidade intelectual, falar isso não vai mudar. Só que você vai enfrentar isso aí com muito mais força, né? Você vai conseguir passar pelo mesmo problema com muito mais força. E finalmente, agora é só para a gente concluir mesmo, eu trouxe uma poesia
poesia, é um soneto do Luiz de Camões, um grande poeta português, né? Só para a gente fazer um momento literário aqui no final. E é uma história, eu vou só resumir o que ele diz aqui, que é assim, é tirado do Antigo Testamento a história de Jacó. Né? Jacó é um dos patriarcas, né, que são citados no Antigo Testamento, e o Camões, ele pega um momento da vida do Jacó, ainda jovem, onde ele se apaixona por uma moça chamada Raquel. A Raquel era filha de um homem muito rico, chamado Labão. Né? Então, como normalmente, né, acontecia, o Jacó vai pedir a mão da Raquel para o Labão, que era o seu pai. Mas aí ele se depara com um problema, porque Raquel era a filha mais nova do Labão. E pelas tradições dos hebreus, a filha mais nova só poderia se casar se a mais velha tivesse casado. Né? E a mais velha era Lia. E Lia ainda era solteira. Né? Então o Labão falou, não posso. Né? Mas vamos fazer o seguinte, como o Labão assim, não era bobo nem nada, ele falou, de repente eu posso me dar bem aqui nesse moço está bem intencionado e tal. Né? Ele fez a seguinte proposta. Parece um pouco a proposta que o Domiciano fez com o João Evangelista. Né? O Labão falou, eu sei que você é pastor, você tem habilidades aí para cuidar da criação, né? Então você faz o seguinte, você vem trabalhar para mim de graça durante 7 anos. Né? Terminado esse período, se eu gostar do seu trabalho, eu vou pensar, eu vou te dar a mão da Raquel. Né? E essa história, só fiz essa introdução para entender o contexto, mas eu vou ler a poesia. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, servana dela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Eu repito, toda vez que eu ouço isso, eu repito. Então, entenderam? O Jacó foi lá, trabalhou 7 anos, terminou 7 anos, o Labão falou, não é a Raquel não, você vai casar com a Lia se quiser. Né? Aí o Jacó falou, movido por aquele ideal, né? Não, eu quero a Raquel, né? Eu amo a Raquel. Então ele falou, eu sirvo mais 7 anos, não tem problema, mas eu quero casar com a Raquel. Né? Então, a gente vê que força que tem o ideal. Né? Tá certo que aqui o ideal está personificado. Né? Eu não recomendo para ninguém colocar o ideal sobre uma pessoa. Tá? Cuidado com isso, porque nós, seres humanos, nós somos voláteis, a gente muda muito. Né? Tem até uma historinha que se conta sobre Chico Xavier, rapidamente, que diz que uma vez havia um homem muito angustiado, né? Que ele tinha sofrido vários reveses na vida, perdido pessoas queridas, né? Então ele tinha decidido que ele ia por fim à própria vida. Então alguém disse para ele, não, você não vai fazer isso, né? Como último recurso, faz o seguinte, vai até Uberaba, procura o Chico, ele vai te orientar o que ele vai fazer. E ele foi, mas aconteceu que chegando lá, era exatamente aquela época do ano em que o Chico estava trabalhando ele que era funcionário do Ministério da Agricultura, né? Estava trabalhando numa feira, numa exposição de gado. Então ele ficava fora e o homem desencontrou com o Chico. E o homem ficou muito aborrecido, falou, esse Chico Xavier que nada, porque nem consegui falar com ele e tal, né? E quando o Chico voltou, contaram para ele aquilo, e ele ficou muito chateado. Falou, poxa vida, esse homem estava numa situação difícil. No fim das contas, só para aliviar, o homem continuou vivo e bem, tá? Mas o Chico ficou muito preocupado. E ele falou, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu preciso achar esse homem, mas ele não deixou nome, não deixou endereço, nada. Ele falou, vou perguntar para o Emmanuel. Né? Aí o Emmanuel deu para o Chico um conselho meio inesquecível. Assim, falou, o Chico chegou para ele, olha, eu era a última alternativa daquele homem, né? E eu falei com ele. O Emmanuel falou para o Chico,
se você é a última alternativa daquele homem, deixa ele fazer o que ele quiser. Porque se a gente tem que colocar as nossas expectativas em alguém, só pode ser sobre Jesus, né? Contei essa historinha assim, só para a gente falar, ó, assim, uma pessoa não pode ser o nosso ideal, né? Mas o ideal a gente tem que ter, né? Percebe que o ideal motivou o Jacó a fazer muito mais, fazer uma coisa que seria impensável, né? Por força, né? Do ideal. Então, finalmente, só um trechinho, tem uma lição do José Carlos de Luca que chama A Força do Ideal, exatamente a nossa reflexão de hoje. Então, me dá alguns conselhos, né? Tenha um ideal de vida. Fuja do vazio existencial de que muitos se tornaram prisioneiros. O homem que tem ideais sempre encontrará forças interiores para transpor quaisquer obstáculos. Encontre uma razão para viver, alguém a cuidar, um ideal a atingir, um sonho a realizar. Quem tem objetivos e trabalha por eles, sente a própria vida palpitando dentro de si. A vida se realiza em cada um de nossos sonhos. E quanto mais ideal, mais trabalho. Quanto mais trabalho, mais vida. E quanto mais vida, mais felicidade. É isso aí que vale no fim das contas, né? Só olha essa mensagem. Nós tenhamos ideais de vida que nos tornem mais fortes, que nos tornem felizes.